Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Beleza? Estamos aí mais uma semana abençoada. Já estamos aí na metade desse ano, né? Tá passando rápido, né? A palavra de Deus, ela diz que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Então, mais uma vez, nós vemos aí, e você pode perguntar a qualquer pessoa, e realmente o tempo está passando muito mais rápido, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. E muitas pessoas que eu pergunto falam a mesma coisa. Vamos lá para a reflexão de hoje, né? Eu tive uma motivação negativa. Vejo pelo jornal pela manhã, não sei se vocês acompanham aí. Na data de hoje está acontecendo muita coisa no Rio de Janeiro, né? Aqui onde a gente mora. Que já virou uma coisa quase frequente. Avenida Brasil fechada, linha vermelha fechada por um tempo também, né? Bala voando, pessoas sendo atingidas aí, pessoas inocentes nessa guerra. Porque nós vivemos em guerra. Eu vi uma cena, carro pegando fogo, trânsito bloqueado, a bala passando para um lado, para o outro. É o mesmo cenário que a gente vê lá nas guerras nos países fora, né? Agora temos em curso 2 guerras aí importantes. Israel, né? Que está combatendo os terroristas, se defendendo do ataque covarde que receberam. Infelizmente está sobrando para aquele povo que está em Gaza, né? É como aqui, o morador da comunidade, o favelado, a maioria das pessoas não estão ali porque querem não, mas tem que conviver com isso, né? E a bandidagem, ela está entranhada ali. Então como que vai dividir? É uma guerra suja, né? É igual lá em Gaza. Os terroristas estão misturados com o povo, bom povo de Gaza, nossos irmãos lá, porque eu entendo assim, são o nosso próximo, e não há como não se condoer com a dor deles, né? Então esse mal aí, ele precisa ser vencido, porque eles só crescem. Você vê o que aconteceu, eles estavam quietos na deles, Israel estava quieto na deles, e os caras fizeram aquilo lá uma barbárie. Eles sabiam que isso ia acontecer. Israel é um país muito poderoso, então ia haver um revide. Eles atacaram e covardemente eles fugiram. Por que não atacaram e tentaram tomar o território? Eles covardemente fugiram para o meio, em Gaza, onde estava o povo. Talvez achando que ali estivesse seguro. Só que Israel, né, e seus líderes já estão determinados em acabar com esse terrorismo. Eu não sei se vão acabar, eu não sei também se vale a pena o preço. Eu até acredito que não. Mas isso não é assunto de agora. Mas é só para nortear aqui, você tem ideia de onde eu tirei essa palavra que nós vamos debater hoje, tá bom? Porque eu vejo muita gente morrendo inocente, as pessoas saíram para trabalhar com planos, hoje é terça-feira, né? E simplesmente tiveram suas vidas encerradas ali. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até eu aqui nesse momento estou aqui, pode acontecer um acidente, né? Porque não fosse aqui, um lugar calmo, não tem muito tiroteio, mas pode ser um outro tipo de acidente. Eu vi ontem, acho que foi em Campos, aqui na cidade próxima, só situando, eu estou em Rio das Ostras, tá? E lá aconteceu um acidente horrível e morreu um casal. O cara bêbado, em alta velocidade, perdeu o controle, bateu no poste, saiu capotando e pegou a moto com o casal. E todo dia isso acontece. Mas mesmo assim, a gente esquece, parece que nunca vai acontecer com a gente, né? É quando a gente vai no enterro, a gente olha pro túmulo, a gente fica triste ali. E talvez ali, em algum flash da nossa mente, por alguns segundos, a gente pensa, poxa, uma hora vai chegar a minha vida. Vai chegar meu tempo, minha vida vai chegar ao fim. Mas nós continuamos vivendo como se nós fôssemos viver para sempre.
Ei, desperta. E essa palavra é um despertamento, ok? Apocalipse 3, capítulo 20, diz assim: o Senhor falando em revelação por intermédio do apóstolo João: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei naquela casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de se entrar no meu trono, comigo. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai. 22. Veja, dá os ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ponto. Nós vemos aqui, né, uma passagem muito conhecida, uma menção muito conhecida do Apocalipse. E nós vemos Jesus, né, diante de uma porta e batendo. E não só batendo, chamando. Porque ele diz: se alguém ouvir a minha voz, ele não diz lá, se alguém ouviu as batidas na porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. O que falta mais para você tomar uma decisão por Jesus? Porque depois que morrer, segue-se o juízo. A porta se fecha para você naquele momento. Hoje, a mão do Senhor está estendida. Amanhã, né, o cordeiro, o advogado, ele virá como um leão e ele virá julgar as nações. A Bíblia diz que ele vai recolher o seu povo. E daquele momento ali, a porta será fechada. Ah, mas isso aí não é para mim, não vai ser agora, vai ser daqui. E se não acontecer agora, e se eu não ver isso? Com certeza. Mas no momento que você morre, querido, esse tempo chegou para você. A gente fica pensando em coisas naturais, né? Relativo somente a uma morte, uma vinda física. Nós estamos falando de coisas espirituais. O reino de Deus já chegou, disse o Senhor Jesus. Ele falou, e vem sem demora. E realmente, aquela geração morreu, outra geração morreu, foi vindo, passaram os anos, né? Milênios. Já estamos em 2025. Mas, para aquelas pessoas que a Bíblia diz que vão aguardar, né, esse momento, aquele momento já aconteceu, porque para quem morre, não tem tempo. É como piscar de olhos. Isso você me entende. Pode se passar muitos e muitos anos, milênios, mas não vai representar nada. É como se você tivesse piscado o olho e aconteceu. Não abrir e fechar de olhos, diz a igreja. Então é isso que eu quero que você entenda. Você que ama o Senhor Jesus, você que tem respeito e consideração pela crença, né, em Cristo, você se julga até um cristão, mas é necessário que você entenda que existe um tempo determinado para essas coisas, um tempo determinado para você e para mim, ao qual nós não sabemos. E não tem nada que possamos fazer que isso vai mudar, não. Você pode até abreviar, mas a longevidade, quantos dias? O casal que eu falei que eu vi a foto, pessoal jovem, atletas, talvez imaginasse que fosse viver muitos e muitos anos ainda. Enterrar seus avós, seus pais, ter filhos. E tiveram sua vida ceifada tão abruptamente e tão breve, né? Então esse despertamento é para você. Lá em Mateus capítulo 25, tem a parábola das virgens, né? Das 10 virgens. As virgens que eram sábias, as virgens que eram honestas. Mas eu já preguei sobre isso aqui, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de uma outra questão. Lá em Apocalipse nós vemos Jesus batendo na porta.
E aqui nós vemos as virgens aguardando o noivo. O noivo é Jesus, esperando, ansiando, preparando-se. As que não estavam preparadas, quando o noivo veio e elas não tinham azeite em suas lâmpadas. E o noivo veio, elas não viram, dormiram. Comeram mosca, como dizem. Isso é uma coisa muito séria. E você está... Porque elas também eram virgens que aguardavam o noivo. Estavam ali preparadas, adornadas, só que elas não vigiaram. Eu vi uma pregação, que é bem conhecida também, pastor amigo, domingo agora, tive o privilégio de ver, mais uma vez, essa palavra sendo discorrida ali, através da pregação de forma brilhante, elucidativa, nos trouxe uma reflexão, inclusive a mim, que é a passagem que fala acerca do episódio de Sodoma e Gomorra, lá no Gênesis, né? Quando Ló estava ali em Sodoma e, entre outras coisas, né, aquelas pessoas foram avisadas, né, a família Ló, a família, tira a tua família daqui, os anjos da parte do Senhor, os 2 anjos que vieram, foram lá para avisar a Ló, e aconteceu algumas coisas que não é essa pregação que eu quero falar, mas o que eu quero falar é isso, que eles foram avisados. Inclusive a mulher de Ló, que estava junto, foi avisada que não deveriam olhar para trás. E a Bíblia diz que ela olhou para trás, né, no meio do caminho, já estavam fora da cidade. E ela olhou para trás. Esse olhar para trás simbolizava, ou não olhar, simbolizava o desapego, né? E a Bíblia diz que Ló era um cara rico. E quando ele saiu da cidade, ele saiu só com, como diz a palavra, o dito, né? A mão na frente e outra atrás. Entraram ricos na cidade e saíram pobres, sem nada, mas saíram vivos. E o coração daquela mulher ainda estava ainda naquela riqueza, né? Naquela vida boa, talvez, que o dinheiro lhe proporcionava. E é isso que eu quero falar com vocês. Se atentam a essa questão da busca pelo conquistar, do ser, do estar, tudo que é relacionado ao que o dinheiro pode te dar. Por que eu falo isso? Dinheiro não compra salvação. Como eu digo também que a ciência, que a salvação não está na igreja, está em Cristo Jesus. E nós somos a igreja que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor em gratidão e adoração a Ele, que é o Senhor. Mas o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não pode te levar para esse lugar que já foi conquistado para você, que é direito nosso e é a herança que nós temos em Cristo Jesus. Então nós temos que vigiar naquilo que nós temos buscado diariamente. É trabalhar, é ganhar dinheiro, é crescer, é vencer, é ter coisas. Coisas vão ficar para trás. Eu nunca vi falar que alguém foi para o céu e levou a sua BMW X11. Não vai levar não, querido. Vai levar sua casa na praia. Não vai levar não. No máximo, se você quiser e teu dinheiro pagar, vai levar para uma cova. Igual eu já tive situações aí, o cara pediu para ser enterrado dentro da sua Ferrari. Eu nem sei se essa Ferrari está enterrada até hoje, eu acredito que não. Mas era um desejo do cara. Mas para onde a alma dele vai, nada que é natural, físico, vai. Então, prepara-te
Começa hoje a buscar um relacionamento íntimo, pessoal. Se aproxime mais do Senhor, das coisas do Senhor. Começa a dar atenção para essas coisas. Você acorda, vai trabalhar, você às vezes tem 2 trabalhos, 3 trabalhos, faz bico, ou você é um empreendedor e você busca ganhar porque você tem que melhorar, você tem que aliviar a pressão financeira, se você é um chefe de família, ou você quer conquistar algo, eu não sei. E essas coisas têm te afastado do Senhor, que você não tem dado ouvidos e atenção para a palavra. E muitas vezes você é conhecedor e fica dando desculpa. Ah, porque a igreja é aquilo, o pastor tal fez aquilo outro. Ei, o relacionamento é pessoal. Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração. Beleza, se você tem Jesus no teu coração, naturalmente você quer estar no lugar onde se cultua. Você quer estar colaborando, você quer estar demonstrando, assim como Jesus em Apocalipse 3:20, ele demonstra o desejo de nos salvar. A mão está estendida. E qual tem sido a tua resposta? Talvez lá atrás, no passado, você, que está um pouco afastado, esfriou na fé, no primeiro amor, você tinha o prazer de estar ali com os irmãos, estava feliz, fazia muita coisa, ou falava de Jesus. E hoje, muitas vezes, você está aí, longe, frio, e vivendo segundo o curso desse mundo. E com a Bíblia já disse que nós não vamos conformar com as coisas desse século, mas transformarmos pela renovação do vosso entendimento. Você esqueceu de quem você é no Cristo Jesus e está aí na força do teu braço. Só que eu digo, o mais forte que o teu braço seja, ele nunca vai te levar onde Jesus pode te levar. Porque não é por força nem por violência. É ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se alimentar todos os dias, porque nós vivemos no mundo, e o mundo coopera contra, nós estamos na contramão do mundo, então você precisa se alimentar dessa palavra, você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa praticar, você precisa ouvir reflexões, porque você acaba, de uma certa maneira, sendo envolvido. Como eu falei pela manhã, são todas notícias ruins, relacionadas ao povo em geral, o sofrimento que o povo passa. E às vezes a gente quer resolver com a nossa força, a gente fica, poxa, por que essa pessoa não morre logo? Esse cara é tão ruim. O cara manda jogar os drones, jogar bomba lá em uma cidade cheia de pessoas, não tem escolas, não tem criança. Só para retaliar, porque jogaram bomba do lado de cá. Mas aquelas pessoas não têm culpa. Na verdade, devíamos ser todos amigos, uns ajudar os outros. Mas ficam uma pessoa matando a outra. E às vezes não são nem países diferentes, às vezes dentro do próprio país, uma revolução. Imagina uma guerra no Brasil, o brasileiro atirando e matando os brasileiros. Prol de quê? Todo mundo perde. Então essas coisas acabam mexendo com a gente. Mas lembra que eu falei? Jesus disse, o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus já chegou. Jesus está no trono, ele venceu. Então nós precisamos fazer nossa parte. Todos os dias. Acordar como vencedor. Lembrar de quem nós somos. Pedir ajuda nas nossas fraquezas, na nossa caminhada contra as tentações da carne, tentação que vem pela mídia, no seu trabalho, na sua mente. A nossa mente é nosso inimigo, sabia? Muitas vezes a nossa mente é nosso pior inimigo. Nos engana e tece sofismas baseados em coisas que nós sabemos já que são coisas do maligno. Acreditamos em coisas que não tem base nem fundamentação nenhuma. Enquanto aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que
Você está sobre a rocha. Está firmado na rocha. Vai vir tempo, vento, e você vai permanecer ali firme. Como é a igreja do Senhor está sobre a rocha. E jamais será abalada. Eu fico vendo pessoas, né, nesse século mesmo, que diz que odeiam a igreja, odeiam a família. Tem vídeos aí no YouTube, políticos aí, que a gente vê claramente que detesta crente, detesta o cristianismo. Não fala abertamente porque vai perder parte do seu eleitorado, pessoas que ainda estão dormindo nessa questão. Mas nós vemos aí que essas pessoas, será que eles acham que um dia eles vão acabar com a igreja? Será que o mais poderoso que seja um líder, né? Sei lá, um juiz, acha que vai acabar com a igreja? Já tentaram acabar com a Bíblia, destruir a Bíblia, tinha que ser queimado. Se pegar, você ser decapitado, queimado. Já fomos acusados de tudo. Já tentaram jogar os crentes aí na fornalha, jogaram em circos, né, no Coliseu, onde os cristãos eram jogados para ser devorados pelas feras, né? Leões, tigres, animais que eram mantidos famintos ali, jogavam aquelas pessoas ali. E eles ficavam se divertindo, vendo aquelas pessoas correr e tentar lutar pela sua própria vida, o que era praticamente impossível. Como é que você vai vencer uma fera daquela magnitude com as suas mãos? E o que a história diz que aquelas pessoas, elas não fugiam das feras, elas se ajoelhavam e começavam a orar, e seja feita a vontade do Senhor. Senhor, receba o meu espírito. Era assim que eles faziam. E aquilo deixava mais aqueles algozes mais revoltados. Já tentaram de tudo contra a igreja do Senhor, mas não vão destruir, porque mesmo se você queimar todas as igrejas, não vai acabar. Já tentaram, então não sei o que tem na cabeça dessas pessoas que acham que vão tentar acabar com os crentes, vão tentar acabar com a igreja. A igreja não somos só pessoas, nós somos a igreja do Senhor, mas não é além disso. A igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Através do seu Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, que está em nós. Um dia vai ser retirado daqui, mas ele veio para ser o nosso Consolador, mas um dia ele vai ser retirado daqui. Aí as coisas vão ficar pretas. Então novamente eu te alerto, meu querido e minha querida, vem sem demora. Tem um louvor que a gente canta muito, geralmente a gente sempre canta quando tem batismo, né? Diz assim, ó: move as águas, Senhor, move as águas. Né? Alguém conhece? Ele diz assim, ó: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. E assim vai. Que seja hoje o seu dia, seja a virada de chave na sua vida espiritual, uma mudança, né, que vai te levar para um caminho de vida, não de morte. Para encerrar, eu vou deixar para vocês uma historinha que eu vi há muito tempo atrás, que diz assim: quando você pega um ônibus errado, quanto mais tempo você demora para descer, fica mais difícil de voltar. Ok? Esse ônibus errado, quer dizer, você está levando para o caminho contrário. Desce dele agora, enquanto há tempo. Ok? Fico com essa mensagem aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Espero que eu possa ter contribuído em alguma coisa. Se puder, deixa o teu like aí, curte, deixa uma mensagem para me saber se você está. Deixa uma sugestão também. Como eu falei, é um vídeo simples, não tem pretensão de nada além de te abençoar, por isso não tem essas coisas que você vai encontrar na internet aí, uma capa, um texto chamativo, né, e outras coisas. É só um bate-papo, um compromisso com o Senhor e com você, porque eu sei que ainda tem pessoas que o único contato que vão ter com as coisas do Senhor talvez possa ser através de um vídeo.
semanal ou esporadicamente vai aparecer para você, que não é por acaso, saiba disso. Então é isso que tem me motivado a continuar, porque um dia eu não vou estar mais aqui, mas os vídeos provavelmente vão estar por aí. Quem sabe esse vídeo possa estar chegando para você hoje é 2025, sei lá quantos anos além, possa te trazer um despertamento, eu possa te encorajar, você jovem, a também a se mover em prol da pregação do Evangelho, da falar das boas novas, de trazer reflexões que possam ajudar uma pessoa que talvez tenha acordado na manhã sem força para sair da cama, sem ânimo para poder continuar, ou desesperançoso por uma perca, ou um prejuízo financeiro, não sabe para onde ir, as coisas estão dando tudo errado e a pessoa está ali prostrada. Um vídeo, uma palavra pode trazer essa pessoa de novo, né, à tona. Lembrar quem ela é, lembrar que existe um Deus, que um Deus é luz e Ele quer refletir essa luz sobre a tua vida, porque você nasceu para isso, para brilhar. Abração, fui!